Bom, nesse vídeo a gente vai dar continuidade à série que eu estou trazendo com relação aos mandamentos, né? Eu estou trazendo para vocês os verdadeiros mandamentos de Deus em oposição aos mandamentos dos homens. E muita gente tem reclamado comigo, dizendo: ah, você é um legalista, porque você só está falando sobre lei, sobre lei, sobre lei. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é expor a lei dos homens. Esta sim é legalista e criou toda essa doutrina em cima dos escritos de Paulo, porque não compreende. Exatamente como Pedro afirmou. Por Paulo escrever difícil de forma muito eloquente, seus escritos eram mal interpretados e manipulados por aqueles que o liam. Por quê? Porque lhes faltava conhecimento. Diferente de Pedro, Paulo era um erudito, era uma pessoa culta, uma pessoa que conhecia as entrelinhas de todo o sistema judaico. Afinal de contas, ele foi criado ali. Então tem textos de Paulo que as pessoas não conseguem compreender. E nós precisamos então resgatar tudo isso para compreender o que realmente está sendo violado e por que essas doutrinas da graça, da lei, da primeira aliança com a segunda aliança são totalmente equivocadas. E eu vou mostrar nesta série, a partir deste segundo vídeo, de uma série que eu estou trazendo resgatando os mandamentos de Deus, na verdade, e da partir desse segundo vídeo, nós vamos chegar a descobrir o que de fato é esta segunda aliança, que todos confundem, tá? Vamos lá. Eu quero ler um texto base de Paulo aqui, que é muito mal interpretado, que muita gente não consegue entender, mas eu vou explicar com base nas escrituras e na história o porquê que Paulo escreveu esse texto aqui. Vamos lá. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, esse texto é totalmente mal interpretado. Primeiro, por que Paulo está dizendo? Estamos nós tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Por que Paulo falou isso? É porque em algum momento no passado, o povo judeu tentou se recomendar. Ou então aqueles que tinham a obrigação de ensinar o povo, de passar a verdade, fez isso, né? Será que eles necessitam, como alguns necessitam, olha só, de carta de recomendação? Agora a gente precisa entender por que Paulo estava dando uma alfinetada nas pessoas do seu tempo, nos judeus, nos escribas, nos fariseus, e nós vamos começar a entender por que Paulo estava fazendo isso. Mas para isso a gente precisa voltar lá para Êxodos, para compreender o que realmente Paulo estava fazendo. Eu vou ler o texto de Êxodos e nós vamos destrinchar cada parte desse contexto para vocês verem as fraudes que foram sendo feitas aqui desde os tempos antigos. Vamos lá. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe àquele que existe, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciões de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará daquele que existe. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras daquele que existe e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por aquele que existe. Então Moisés escreveu todas as palavras. Olha só, primeiro aqui eu quero dar um atento. Eu não vou
traduzir o nome do Senhor pelo seguinte: não se sabe ao certo a pronúncia, por isso essa confusão de pronúncia. Mas o significado do nome é aquele que existe. Isso é fato indiscutível. É o único Deus vivo, aquele que existe. Então, eu não vou traduzir, eu não vou dizer se é Yahweh, Yahuwah, Yahu, porque isso não vem ao caso. Não é a tradução, mas o significado do nome que importa, tá? Então, aqui Moisés ele está sendo bem específico e ele diz, na verdade aqui, de quem ele recebeu. E olha só, o que diz aqui? Que eles subiram até o pé do monte, mas só Moisés foi que chegou próximo a Deus e recebeu a instrução. Então, olha só, ele desceu com essa instrução e passou para o povo. E o povo disse: nós obedeceremos. Agora, que instrução é essa? Aonde está essa instrução, então? Onde está essa lei? Né? Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles responderam: tudo o que aquele que existe ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que aquele que existe fez convosco, por meio de todos os seus mandamentos. Olha que interessante. Existe um livro da aliança que foi escrito por Moisés depois que ele recebeu a instrução diretamente de Deus. E aonde está esse livro? Eu pergunto. Cadê esse livro? O que aconteceu com ele? Ele foi lido ao povo e o povo disse: nós obedeceremos. Mas cadê o livro? Por que esse livro não está aqui? O que aconteceu com essas palavras? Veja que interessante. Essa parte aqui, até aqui, o livro de Hebreus, a partir do capítulo 9, verso 19, ele confirma todos esses fatos. O livro de Hebreus confirma tudo isso. Mas a partir do verso seguinte agora de Êxodos, a coisa muda. Olha só o que vai acontecer a partir de agora. Então, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciões de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como pavimento de safira, tão puro como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Aqui, olha só que interessante. Primeiro, eles já haviam subido. Moisés recebeu a instrução, desceu, deu para o povo confirmou o que faria. Aí depois sobem de novo. É isso? E esses líderes, olha só, eles se autodenominam notáveis líderes. E outra, eles dizem que viram a Deus, sendo que lá no início do texto diz que não foi lhes permitido chegar próximo a Deus, somente Moisés. Eles ficaram no monte, somente no pé do monte, na base, não subiram até lá. E outra coisa, veja aqui que esse texto não cita o nome do Altíssimo, só o chama de forma genérica, Deus. O que acontece aqui? Esse texto aqui ele foi enxertado, tá? E foi enxertado, vou te dizer logo de cara de onde. Da época do cativeiro babilônico. Quando eles começaram a fazer as cópias e distribuir para o povo, muitos textos foram enxertados. A Torá que existe hoje, o que é os 5 Pentateucos, os 5 livros da lei, foram escritos na época do cativeiro babilônico. E aí foi enxertado um monte de textos que estava fora da lei, fora da instrução de Deus, para dar veracidade. Aqui está a carta de recomendação. Aqui está o início, uma prova do que Jeremias diz em 8:8, que os escribas fraudaram a Torá, a instrução do Altíssimo. Aqui está uma das provas, tá, pessoal? E por que eles estão se recomendando? Por que eles precisaram enxertar isso num texto, após Moisés dar toda a instrução, para se recomendarem? Bom, aí é interessante isso, porque a história conta o motivo deles terem feito isso. Nós precisamos ir para o Talmud. Vejam bem, o Talmud é um livro, para o judaísmo, ele é um santíssimo livro. Ele é dito como Santíssimo Talmud. Por que eles fazem isso? Porque eles colocam o Talmud acima das Escrituras. Para eles, o Talmud é a palavra de Deus, revelada aos escribas e escritas por eles, que hoje são, na verdade, os líderes religiosos deles. Somente, eram os fariseus e os escribas que passaram isso. Agora, o que o Talmud ensina?
O Talmud ensina que enquanto Moisés subiu ao monte para receber a instrução e os 70 sábios ficaram, um anjo do Senhor apareceu para eles e lhes entregou uma outra instrução para passar ao povo, e que essa instrução deveria ser passada de forma oral. Oral, tá? E essa instrução, ela é o Talmud, porque até o 4º século, a instrução oral dada para os escribas não foi escrita. Ela foi escrita, compilada no Talmud, depois que o cristianismo começou a crescer. Então eles compilaram todas as leis talmúdicas por escrito, que antes era tudo passado oralmente. Então daí surge toda a confusão a respeito de que anjo é esse que passou. O Tiago Lima até fala sobre isso, que é o nome desse anjo é Jeová, mas isso é especulação. Sabe por quê? Porque isso é invenção dos líderes religiosos para testificar que eles estavam ao lado de Deus. Eles fizeram carta de recomendação para eles mesmos. E essa carta de recomendação, ela foi enxertada juntamente com um livro histórico que narra quando Moisés recebeu a lei do verdadeiro Deus, tá? E então essa lei recebida oralmente, ela passou a fazer parte da instrução e ela foi sendo enxertada dentro dos livros escritos por Moisés, até que toda a instrução dada pelo Altíssimo se perdeu, se fraudou. Por isso existe a olho por olho, dente por dente, não foi o Senhor que instituiu. Por isso eles apedrejavam adúlteros, pegos em adultérios. Por isso essas coisas aconteciam, não foi instrução de Deus, foi instrução desses sábios, desses líderes, notáveis líderes que passaram a impressão para o povo que haviam recebido uma instrução de Deus. Porque se a instrução de Deus era realmente para apedrejar, Jesus teria deixado apedrejar aquela mulher pega em adultério. E ele não permitiu. E ele não atirou a pedra, não foi o primeiro e nem o último. Porque ele estava desconstruindo toda essa falsa instrução enxertada na palavra de Deus. Então olha só, por isso Paulo entra nesse texto. E nós vamos entender esse texto no vídeo seguinte, onde nós vamos falar da aliança que Paulo fala aqui. Paulo fala sobre esta aliança, que aliança era essa. Então começa a fraude aí, porque eles precisavam de se recomendar para o povo. Agora o interessante é o que vem depois, porque a fraude continua, tá? E essa fraude nós vamos ver agora, continuar vendo, porque aí agora entra as tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim, fica aqui, eu te darei as tábuas de pedra com a lei, os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou as nações: esperai aqui até a nossa volta. Veja bem, eu vou parar por aqui, porque o texto ele vai ser repetitivo. Olha só, Moisés sobe depois de dar a instrução, receber a instrução, escrevendo um livro, chamado de Livro da Aliança. Lê ele para o povo se comprometer, Moisés sobe de novo e agora pega as tábuas da lei. É um pouco confuso esse texto. Por isso, Paulo afirma que não mais será escrito por mãos humanas, na letra, mas no coração do homem. Porque essa tábua, que tem os 10 mandamentos, elas foram fraudadas. Não em si, mas a sua interpretação e a forma de aplicação dela. Como se deveria cumprir esses mandamentos, é que foi fraudado. Então, quando Deus diz, não adulterarás, o homem vem e fala assim, aquele que adulterar será apedrejado, e diz que foi Deus que mandou. Não roubarás, não furtarás, aí o homem vem e diz, aquele que furtar terá a mão cortada. Entendeu? Olho por olho, dente por dente. A palavra diz, não adorem imagem semelhante a homens, adorem somente a Deus. Aí o homem vem e diz, se você for pego adorando outros deuses, você será apedrejado até a morte. Olha, isso é interpretação humana. São os sábios que colocaram, os líderes religiosos colocaram isso. Então vejam bem, isso foi fraudado. Leia um texto de Hebreus 9, que vocês vão compreender isso. Esse texto de Paulo, ele passa a ser mais compreendido a partir deste momento aqui. Agora olha só, o finalzinho, vamos voltar para o finalzinho então. O que Paulo quis dizer, então,
que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa nova aliança a gente vai ver, vai continuar vendo no vídeo seguinte, não perca. Vai ser muito interessante saber que aliança é essa, que não tem nada a ver com o que é ensinado. Já vou logo dizendo de cara, tá? E eles foram capacitados. Agora, quando você passa a entender, você tem que traduzir isso aqui. Mas a letra mata. Eu vou ler o verso para vocês dentro do contexto, resgatando o que significava letra naquela época, a palavra que foi traduzida como letra. Quando ele fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós precisamos saber o que é letra na palavra original em grego. E a palavra original em grego é grama. E essa palavra ela significa qualquer escrito, documento ou registro, nota promissória ou declaração. Isso remete a tudo que é escrito pela mão do homem. Tá? E isso Paulo vai falar em Colossenses. Quando ele fala cheirografon, ele está se referindo também a letra da lei. Também, que ali no caso é uma nota promissória. Né? Que também a grama representa também nota promissória. Como você pode ver aqui. E uma declaração feita pela mão do homem. Então, quando Paulo está dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica, vamos traduzir para o contexto, ele está dizendo que a interpretação humana mata, mas a interpretação dada pelo Espírito de Deus traz vida. É isso que ele está dizendo. Ele está rejeitando tudo que foi escrito pelos seus antepassados, como se aquilo fosse instrução de Deus, e ele está mostrando que aquilo tudo foi instrução vinda da mão daqueles religiosos, porque acreditavam piamente que serviam ao verdadeiro Deus, vamos dizer assim. Talvez não os primeiros, quem falou na verdade sabia que estavam servindo um Deus falso, como o Talmud mesmo afirma, um anjo do Senhor veio até eles. E o Senhor sempre afirmou, mesmo que um anjo de luz apareça para vocês, não confie. Paulo fala sobre isso porque Paulo sabia tudo o que aconteceu no passado. Ele tinha esse conhecimento. Né? Então, quando Paulo fala isso, ele está destruindo toda a lei criada pelos homens para substituir a instrução de Deus. Então, e hoje? Aonde isso aplica? Será que hoje é diferente? Será que essas interpretações hoje vêm pelo Espírito ou vêm pela mão dos homens? Basta ver as doutrinas. Todas essas doutrinas foram criadas por homens, pela interpretação humana. Eles interpretaram as Escrituras. Eles estão indo para o mesmo erro que os antepassados de Cristo, que o povo hebreu lá atrás, que andou junto com Moisés, que recebeu a instrução de Deus e prometeu cumpri-la. Só que nós sabemos que eles não cumpriram. Porque os profetas dizem, e o próprio Josué e o próprio Moisés dizem, se vocês não cumprirem, vocês serão levados cativos. E o que aconteceu é isso, o povo foi levado cativo várias vezes, incluindo no Holocausto, incluindo na destruição do templo do ano 70, incluindo quando foram levados para a Síria, pelos babilônicos. Então o povo vive cativo, e hoje o povo está cativo, preso numa mentira que foi criada por eles desde a antiguidade e foi passado como um presente para a religião judaico-cristã, com suas doutrinas falsas, com seus mandamentos escritos por leis de homens, com relação à graça, com relação à interpretação do que Paulo quis dizer com tudo aquilo, quando ele bate na lei, quando ele exalta a graça, e aí vem a doutrina humana e coloca a sua interpretação humana. Estão matando o povo, porque não é o Espírito que está dando a interpretação, não está trazendo vida. E o exemplo está aí. Olhe para as congregações e veja, todos morrendo espiritualmente, todos sucumbindo na loucura criada pela doutrina dos homens. Não é diferente daquela época. Então, a partir daqui nós vamos ver que aliança é essa para acabar com esse mimimi, essa falação de pessoas querendo dizer que o Velho Testamento é que foi abolido, a nova lei é o Novo Testamento, porque a graça ela está no lugar dos mandamentos de Deus. Nós vamos saber que mandamentos são esses, nós já estamos começando a saber, e por que ele precisou ser pregado no madeiro. Então não percam os próximos vídeos.